Gostaria de ler com você o que está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha quanta coisa passou aqui o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo esta carta, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E um dos relatos destes momentos, desses sofrimentos, dessas dificuldades que Paulo passou, a gente encontra no capítulo 27 de Atos. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar. Lá no versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Nesse contexto, versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também em nossa própria vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto um lugar próprio para invernar, a maioria deles era de opinião então que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí então passar o inverno. Alguma vez você já enfrentou uma tempestade em que o vento uivava furioso, os relâmpagos rasgavam o céu, trovões? Essa pode ser uma experiência realmente assustadora, né? Mas imagine como seria pior se a gente estivesse passando por tudo isso em meio a um alto mar. Uma tempestade rodopiando ao nosso redor, as ondas levando de um lado para outro, quem sabe muito escuro, né? Dentro do navio. E aí o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, se encontrava nesta situação, uma situação bastante semelhante e desesperadora. Atos 27, versículo 18 diz assim: E no 3º dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Que situação, né? Começaram até a jogar tudo para fora do barco, tentando salvar a sua própria vida, porque estavam há 3 dias enfrentando uma tempestade. De modo que toda a esperança de salvação, toda a esperança de salvamento se desfez. Quando, na verdade, o que eles queriam era que a tormenta se desfizesse. Esse homem de Deus, Paulo, passou por muita coisa. Eu diria que ele não passou por poucas e boas. Ele passou por muitas e bem ruins. Agora, como que ele conseguiu enfrentar tudo isso, todas essas provações e desânimos? Imagino que uma das respostas seja que, apesar de estar em alto mar, no meio daquela terrível tempestade, ele tinha a certeza de quem estava com ele, quem estava conduzindo aquela viagem, quem estava assumindo o controle da história, em última análise. Embora Paulo tivesse aconselhado o capitão do navio a não navegar naquela ocasião, ele ainda deu uma mensagem de segurança e fé aos seus companheiros. Em Atos 27, 21 a 25 diz: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente se perderá o navio.
Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, disse Paulo, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Paulo teve uma fé sólida em meio a uma grande tempestade, porque apesar de já ter passado por muitas e bem ruins, como a gente disse, ele tinha certeza de que aquele que falava com ele, aquele que o havia enviado para onde ele estava indo, estava conduzindo a sua história. Você hoje tem se sentido em meio a uma grande tormenta, a uma grande tempestade? A pandemia tirou a sua esperança, dissipou a sua certeza de salvamento, como disse aqui o versículo, toda a sua esperança de salvação? Que a gente possa olhar com mais cuidado para o Apocalipse. Ali, Deus já contou também o rumo da história do nosso planeta. Deus deixou bem claro que haveremos de passar nos últimos dias, mas que isso não vai ser o fim. Será apenas os últimos dias do planeta Terra, com esta vida de pecado, com a presença do mal aqui com a gente. Gostaria também de ler com você o que está em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, em algumas versões diz pandemias, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para ser desatormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas enganando a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí vem o último momento antes da volta de Jesus. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que nós tenhamos essa certeza, a certeza que o nosso Deus dirige a história, não apenas a história do nosso planeta, a história do nosso mundo, mas a nossa história em particular. Então não ande com tristeza, não ande com desespero, ande com fé, com a certeza que Ele está do nosso lado, com a certeza de que Ele está conduzindo com um propósito muito maior a sua vida. E todas as coisas vão contribuir, vão colaborar para o bem de você, porque você é aquele que ama Deus e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Desejo que você tenha um bom sábado, um bom final de semana, que você fique na paz. Espero lhe reencontrar na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, em mais um Bom Dia Novo Tempo. Grande abraço e até lá.